Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Hoje é dia de escola de discípulos. E eu queria desde já que você abrisse seu coração e permitisse que o Espírito Santo falasse junto a você. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E daqui a pouquinho nós vamos estar lendo aí o versículo 1 ao versículo 3. Deixar aqui meu boa noite para todos os meus irmãos, amigos de todo o litoral sul, litoral norte, de toda a Baixada Santista. Baixada Santista, começando aqui pela cidade de Santos, Guarujá, litoral norte, Guarujá, Bertioga, Guarujá, vem Cubatão, aí eu vou aqui para Praia Grande, São Vicente, amém? E aqui a nossa querida cidade de Santos. A nossa igreja fica na Avenida Matiçoto, 814, bairro, ali é Vila Nova, 31 de março, a avenida corta o 31 de março e a Vila Nova, e a nossa igreja fica ali nessa avenida, amém? Será um prazer muito grande ter você junto com a gente ali, se você aparecer, tá certo? Bem, não perdendo tempo, porque hoje a gente tem que fazer uma live dentro das nossas possibilidades, né? Porque daqui a pouquinho pode fazer barulho aqui e a gente ser atrapalhado. Amém? Nós vamos estudar o livro estamos estudando o livro de Eclesiastes. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos ver Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Versículo 2. Por isso, cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes dos que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Amém? Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite, Adélcio. Que Deus abençoe a vida do casal de uma maneira toda especial. Amém? Nós estamos estudando o capítulo 4. O capítulo 4 tem como tema o seguinte: os retratos da vida debaixo do sol. Os retratos da vida debaixo do sol. E nós estamos no primeiro tópico. E o primeiro tópico é o cenário dos tribunais. Amém? E dentro desse tópico, nós vamos tratar de 5 pontos. Na verdade, nós já tratamos de 2 pontos. Foi 2 pontos? Sim. Nós tratamos de 2 pontos. Nós tratamos o primeiro ponto, a opressão desumana, amém? Que é a parte A do versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, tá? A opressão desumana, versículo 1, a parte A. E vimos também a parte B do versículo 1. Lágrimas inconsoláveis. Lágrimas inconsoláveis. Amém? Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Então esses são os 2 pontos. Nós vamos para o terceiro ponto hoje. E o terceiro ponto é exatamente esse aqui, ó. Descasos com os injustiçados. A parte C do versículo 1. Descaso com os injustiçados. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Amém? Vou repetir.
via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Tá? Então vamos aqui para o comentário bíblico. Os irmãos já sabem que eu trabalho com comentário bíblico e depois eu faço o trabalho de facilitação. Amém? Nós vamos trabalhar facilitando para vocês. Vamos lá. Comentário bíblico. Pior que a injustiça é a situação de torpor da sociedade, que se acostuma com ela. Ninguém se importa. Há um conformismo doentio e letárgico com o status quo. A violência está nas mãos dos opressores, mas ninguém reage, sequer para consolar os oprimidos. Amém? Parece nossos dias, né? Parece os nossos dias. Nós temos visto um povo que não tem reação para nada, né? Parece um conformismo doentio e letárgico com o status quo, né? A violência está nas mãos dos opressores, mas ninguém reage, sequer para consolar os oprimidos, tá? Então, eu vou repetir essa expressão aqui, porque eu achei ela interessante. Boa noite, Vicentinho, a paz do Senhor. Boa noite para toda a cidade do Crato, aí, essa região do Ceará. Amém? Deus abençoe. Diz aqui, ó, a violência está nas mãos dos opressores. A violência está nas mãos dos opressores, né? Nós temos opressores de tudo quanto é lado, irmão. Nós temos opressor, amém, na política, nós temos opressor na nossa vizinhança, nós temos opressor no nosso trabalho, opressor que não falta, né? Nós vivemos sempre debaixo de opressão aí, de pessoas que querem se impor sobre a nossa vida, né? E na sociedade não é diferente. Agora, o que é ruim e duro é isso aqui, ó. Mas ninguém reage. Amém? A gente está vendo a opressão aí e ninguém reage, ninguém toma uma atitude, né? Ninguém age para que possa essa opressão ser amenizada e parada, né? A parar essa opressão, tá? E muitas das vezes nem sequer para consolar os oprimidos. Amém? Nem sequer para consolar os oprimidos. Vamos lá, continuar aqui o comentário bíblico. Nas palavras de Walter Kaiser Jr., a porção dos oprimidos, muitas vezes, é a ausência de um consolador. Amém? A porção dos oprimidos, muitas vezes, é a ausência de um consolador. Amém? Que eu, que você, possamos assumir esse papel de sermos o consolador dos oprimidos. Amém? Que nós possamos dar ouvido àqueles que estão sendo oprimidos e possamos ajudar aqueles que estão sendo oprimidos, né? Nós possamos ser aí o consolo dessas pessoas, amém? Estendendo a mão para a vida deles. Irmão Ramos, boa noite na paz de Cristo, irmão Ramos. Um abraço para a Irene também aí. E para a Inês, né? Inês também está sempre junto aí. Vamos lá. Quarto ponto. Então o terceiro ponto foi descaso com os injustiçados. Amém? Descaso com os injustiçados. Não vamos deixar os injustiçados, amém? Sem estender a mão para eles, amém? Trazendo um consolo para a vida deles. Quarto ponto. Desencanto com a vida, tá? É o versículo 2. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. Amém? Parece que havia um desencanto no coração de Salomão. Parece que quem feliz mesmo é quem já morreu, quem já saiu dessa vida. O negócio está tão feio, né? Tão feio. A opressão está tão grande. Amém? Não há alguém que nos console, tá? Que, na verdade, eu estou com inveja dos que já morreram. Porque acho que os que já morreram já não tem mais esse sofrimento. Morrer em Cristo, né, pastor? Porque também, morrer também sem Cristo. É que aqui é a visão do Antigo Testamento, né? É a visão de alguém que não conheceu Cristo, né?
Então ele acreditava que a morte era o descanso. Né? Nós sabemos que a morte não é o descanso. É o descanso para quem Amém? está de salvo. O descanso é para o salvo. É para o salvo. Né? Agora aquele que morrer sem Cristo vai pagar o preço. Tá? Versículo 2 diz assim: pelo que tenho amor por mais felizes que já morreram, mas dos que... Aí vem aqui a segunda parte do versículo que diz assim: mais do que ainda vivem. Mais do que ainda vivem. Eclesiastes, né? Exatamente. Eclesiastes 4, versículo 2 é o texto que nós estamos lendo aqui. Tá bom. Tá? Vamos comentar agora. O Warren Wisber diz que Salomão ficou tão arrasado com o que viu, que decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. Amém? Né? Muito melhor morrer do que ter uma vida debaixo da opressão. Olha, amado, só quem vive debaixo da opressão sabe como é ruim a opressão. Né? E Salomão, ele não desejava esse tipo de vida. Então, para ter um tipo de vida debaixo da opressão, é melhor morrer, é melhor a morte, segundo a cabeça de Salomão. Né? Vamos lá. 4, versículo 2. Seria melhor nunca ter nascido, para nunca ter tido conhecimento da vaidade da vida. Nas palavras de Walter Kaiser Jr., não ter quem os console é pior do que a própria morte. Amém? Não tem quem os console é pior do que a própria morte. Harper destaca que esse desencanto com a vida deve ser considerado um estado de espírito do momento e não uma filosofia de vida, pois o próprio autor diz: melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eclesiastes 9, versículo 4. Você pode conferir. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Quer dizer, ele dava, lá no capítulo 9, ele já dava já exaltava o estar vivo, né? Aqui ele exalta o estar morto, melhor do que ser oprimido. Amém? Tá? Eu acredito que Salomão está querendo chamar a atenção aqui para nos dizer, amém, como é duro a vida debaixo da opressão. Né? Então, muitas das vezes nós estamos aí, vivendo debaixo de uma opressão. Porque eu vou lhe dizer uma coisa para você, gente para nos oprimir é o que não falta. Né? Então a gente precisa tomar uma atitude para que nós não vivamos debaixo da opressão. Deus não chamou a gente para ser escravo da opressão. Tá? E um dos que querem nos oprimir é o diabo. O diabo deseja que nós vivamos debaixo da opressão. Tá? Mas Deus não chamou a gente para viver debaixo da opressão. Jesus nos libertou da opressão do pecado, da opressão do diabo e da opressão do mundo e de qualquer tipo de opressão. Tá? Então agora, isso não quer dizer que a gente não passamos por um período, por um momento opressivo. Tá? Podemos passar, podemos sofrer ataques de opressão. Amém? Tá? Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos vencer o opressor. Nós vamos vencer o que está nos oprimindo. Pode vir ele da parte espiritual ou da parte humana. Amém? Ou até mesmo da parte material. Não sei de onde vai vir essa opressão. Eu sei que se nós permanecermos firmes em Jesus, se nós estivermos vivendo a palavra, nós vamos ter vitória sobre qualquer tipo de opressão. Amém? Salomão não tinha essa visão ainda. Ele não conheceu Jesus. Amém? Mas ele tinha uma relação com Deus. Né? Ele tinha uma relação com Deus. E ele está vivendo aqui o final da vida dele. Tá? Então, no final da vida dele, ele devia estar vivendo um momento opressivo muito grande, tá? Onde ele passou por essa experiência até de desejar a morte. E se ele buscasse a Deus de verdade, Deus daria o escape para ele e ele iria reverter toda a opressão que ele estava sentindo. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que você tem Cristo, que você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem tudo para reverter qualquer ação da opressão. Pode vir ela
do mundo espiritual, pode vir ela do mundo humano, pode vir ela do mundo material, pode vir ela de qualquer mundo, de qualquer lugar. Amém? Tá? Cristo sempre estará pronto para te dar vitória sobre a opressão. Tá? Então tá aí. Amém? Esse ponto que acabei de encerrar. Então nós já vimos aqui, só hoje 2 pontos, né? Primeiro, o descaso com os injustiçados, e o segundo, desencanto com a vida. Parece que Salomão havia se desencantado com a vida. Amém? Querido, não perca o encanto com a vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos lá. Quinto ponto. Desesperança com o futuro. Desesperança com o futuro é o versículo 3, tá? Que diz assim: porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Amém? Tá? Esse é o versículo 3. Vou repetir. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Amém? Salomão, ao ver a injustiça nos tribunais, diz que melhor do que morrer é não nascer. Melhor do que morrer é não nascer. Então é melhor não ter nem nascido, né? Tá. Pois assim o indivíduo não teria de sofrer a perversa injustiça das cortes. Walter Kaiser Jr. escreve: na verdade, o caso dos oprimidos parece tão veementemente injusto e tão solitário que, como Jó, os oprimidos preferem não existir a continuar existindo. Parece que o ponto de vista deles, amém, de Salomão, amém, tá, e da época, talvez seja até uma cultura da época, né, ao enxergar a opressão, e a opressão vindo lá de cima, amém, dos juízes, parece que era difícil conviver com aquilo. Né? E aqui está mandando ler Jó capítulo 3. E nós vamos ler lá. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, versículo 3 ao 10. Jó capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 10. Vamos ver a lição. Jó 3, do 3 ao 10. Você quer ler, pastor? Do 3 ao 10? É. Tu está escrevendo aí, né? Estou escrevendo aqui. Então, deixa eu ler aqui. 3 ao 10. Maldito o dia que nasci, maldito a noite que disseram, já nasceu, é homem. Amém? Quer dizer, Jó estava vivendo uma opressão desgraçada, né? Havia perdido tudo, e os amigos dele ainda vão lá tentar ele, né? Falar um monte de coisa, um monte de idiotice da cabeça dele. Tá certo? E aí ele resolve desabafar, né? Versículo 4. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe que ele, que nunca mais a luz o ilumine. Amém? Eu quero que esse dia que eu nasci caia no esquecimento. Amém? Tão terrível a luta que o Jó estava vivenciando, que ele queria mais esquecer o dia que ele nasceu. Amém? Tá? Versículo 5. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apagam a luz do sol. 6. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Amém? O desespero de Jó era tão grande que ele, né, pediu para desaparecer com a data de nascimento dele. Amém? Que acaba com isso aí. Tira a data do meu nascimento aí da agenda aí, do calendário. Amém? Eu não quero mais lembrar dessa data de nascimento. Tamanha a opressão que ele estava vivendo, né? Versículo 6. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria.
que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureça as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Acaba com aquele dia que eu nasci. Amém? Tira ele do mapa, eu não quero mais saber da data do meu nascimento. Amém? Nasci só para viver esse sofrimento, nasci só para viver dessa maneira. Será que a minha vida vai viver assim pro resto da minha... Será que vai ser o resto da minha vida vai ser dessa maneira? Né? Então, não quero mais me lembrar da minha data de nascimento. Que dor, né? Que tristeza que Jó estava passando. E o versículo 10 diz assim: pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Amém? Eu preferia ter morrido no nascimento do que ter nascido e vivido. Eu preferia ter morrido, preferia estar naquela situação, amém, de morte, do que estar agora vivo aqui e vivendo toda essa desgraça que eu estou vivendo. Amado, às vezes parece que a gente reage assim ao sofrimento. A gente reage pedindo a morte, amém? Não desejando viver, não desejando ter a vida. Mas, meu amigo, meu irmão e minha irmã, coloca uma coisa no coração, amém? Quando a gente reagimos assim, a gente está vendo uma reação de Jó, amém? Jó não tinha conhecimento nenhum do Novo Testamento. Jó nem sabia que Deus era a vida. Jó não tinha nem conhecimento que Jesus era a vida e que Jesus existia. Amém? A relação de Jó era com Deus único. Amém? Tá? E não passava pela cabeça de Jó o Deus Trino. Né? Havia Deus, não havia Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina foi depois que se desenvolveu. Né? Depois que Jesus deixou claro essa doutrina. Então, para Jó só existia Deus. Amém? Tá? E ele não tinha essa doutrina que nós temos hoje, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que o nosso Deus é a vida. Amém? Então, por isso que Jó está pedindo a morte. Agora, o crente, o salvo, amém? O salvo não deve reagir, amém? Desgraçando com o dia que nasceu. Não. O salvo tem que se alegrar com o dia que nasceu e enfrentar o momento, enfrentar o agora com fé, acreditando que vai sair dessa situação. Amém? Não ficar amaldiçoando o dia que está vivendo e o dia que nasceu. Não é verdade? Ficar murmurando, reclamando. Não, eu sei que às vezes é duro, é difícil, né? A opressão é grande, o sofrimento é grande. Jó estava vivendo esse período, mas ele não tinha experiência suficiente para poder vivenciar algo melhor. Amém? Jó só vai falar da experiência dele com Deus lá na frente, quando Deus se revela para ele no redemoinho. Mais ou menos ali no capítulo 16, 17, 18 de Jó, quando Deus se revela para ele. E aí depois, no final, ele diz, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, a fé de Jó aqui é uma fé teórica. Amém? Era pura teoria, ele não tinha a experiência. Nós não, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Aleluia. E nós temos que ser gratos pela vida que temos, ser gratos pela vida que estamos vivendo, ainda que estejamos passando por um período, um momento, e é um período, é um momento. O sofrimento da nossa vida é um período, é um momento. Nós não vamos ficar eternamente no sofrimento. Nós não vamos ficar eternamente ali, vivenciando só sofrimento. Não, meu irmão. Amém? Jesus prometeu vida para nós. Jesus prometeu algo melhor para nós. E aí é nisso que eu confio, é nisso que eu acredito. Amém? Aleluia. Posso estar vivenciando um período de sofrimento agora, mas eu tenho certeza que, assim como Jó depois declara, eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele vai se levantar, amém? E me resgatar, e me tirar dessa situação. Amém? Então eu também creio que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar e vai me favorecer, vai me tirar desse sofrimento, vai me tirar dessa opressão. Aleluia. Porque eu acredito num Deus que me deu a vida, que é a própria vida. Não é à toa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Aleluia. Então tá aí. Nós encerramos este
esse tópico, né? O tópico que diz assim, olha, o cenário dos tribunais. Nós falamos os 5 pontos, esse aqui foi o 5º ponto, amém? Primeiro ponto, opressão desumana, a parte A do versículo 1 do capítulo 4. Depois veio as lágrimas inconsoláveis, a parte B do versículo 1 do capítulo 4 de Eclesiastes. Depois veio, hoje veio, né? A parte C do versículo 1 do capítulo 4, descaso com os injustiçados, né? Depois veio o 5º ponto, desesperança com o futuro, né? Que é o versículo 3. Eu acho que eu pulei o 4º ponto. O 4º ponto é desencanto com a vida. Amém? Aleluia. Não perca a fé nem a esperança pela vida que você vivencia e você vive. Tá certo? Vamos lá. Vamos pelo menos aqui entrar, né? Vamos entrar aqui no tópico, no 2º tópico do capítulo 4. O cenário do mercado de trabalho, que vai do versículo 4 ao versículo 8. Amém? O cenário do mercado do trabalho, vai do versículo 4 ao versículo 8. Tá? Eu vou ler apenas o versículo 4 hoje. Só o versículo 4 que eu vou ler, porque é o que eu vou estudar aqui hoje. É do 4 a 8, né? É do 4 a 8. Amém? O cenário do mercado de trabalho. Se você está fazendo direitinho aí, ó, tá? Então, o primeiro tópico foi esse aqui, ó. Então, tópico 1, ó, o cenário dos tribunais. Aí veio 5 pontos, tá? Que eu já destaquei para vocês. Agora vamos para o 2º tópico, o cenário do mercado. Vou entrar na introdução desse tópico, amém? Que é pequenininho, mas vou ter que entrar na introdução. Agora o cenário do mercado de trabalho, amém? Que vai do versículo 4 ao versículo 8, tá? E a introdução é essa aqui, ó. A introdução. Salomão sai do cenário dos tribunais para o do mercado de trabalho. Certamente o trabalho é uma dádiva de Deus. Amém? Depois eu vou ler todos os versículos que está aqui. Foi ordenado por ele antes da queda dos nossos pais. É ordenado como regra moral e continuará existindo depois da glorificação. Quem pensa que vai para o céu para ficar só cantando, está lascado. Amém? Tá? Porque depois que a gente for glorificado, amém? Depois que nós entrarmos na terra prometida lá, de Apocalipse 21, amém? Onde nós vamos colocar na terra, da nova terra que Deus está preparando para nós, amém? Ali que começa aquilo que Adão começou lá atrás, amém? Nós vamos vivenciar, amém? Nós vamos cuidar da terra, aleluia. Vai haver trabalho, amém? Tá? Vamos lá. Eclesiastes 2, 24. Eclesiastes 2, 24. Amém? Diz assim. Pastora Renata, procura para mim, você, Gênesis 1, 28. E eu leio aqui Eclesiastes 2, 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Amém? Com o dinheiro que ganhou do quê? seu trabalho, né? Amém? O dinheiro que ganhou do trabalho. Se não trabalhar, não tem como É ganhar. do trabalho. Tá? Então, se você trabalhou, amém, você vai ter posses. Tá? Aleluia. Certamente o trabalho é uma dádiva de Deus. Então, quem trabalha está abençoado. Amém? Tem recursos para poder viver a sua vida. Poder ter aí uma vida abençoada. Tá certo? Vamos lá. Gênesis 1, 28, pastora. E Deus os abençoou e Deus lhes E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Deus deu para ele o que? A administração da terra. Amém? Era o trabalho de Adão, junto com Eva. Administrar a terra. Então Deus é o criador do trabalho. Tá? E tem gente que ainda acha ruim de trabalhar, né? Briga. Exatamente. Foi Deus que... Enquanto a pastora Renata procura Apocalipse 22:5, eu vou para Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 9. Êxodo 20, versículo 9. Êxodo 20, versículo 9. Diz assim: amém? Faz parte dos mandamentos. Aqui, ó. É Êxodo quanto, pastor? Desculpa. Êxodo 20, versículo 9 é o que eu vou ler. Tá? E você separa Apocalipse 22:5. Tá? Vamos lá. Êxodo 20, versículo 9 diz assim: faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Amém? Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Aleluia. Glória a Deus. Guarda o sábado, que é o dia santo, o versículo 8. E o versículo 10 diz assim, ó: mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele diz que tem que trabalhar em 6 dias e no 7º dia descansar, que é o dia de sábado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então tá aí, ó. É ordenado como regra moral. Tá nos 10 mandamentos aí, o dia de sábado. Amém? O dia do descanso. Também está nos 10 mandamentos, o dia do trabalho, né? Trabalhar, amém, faz parte dos 10 mandamentos. Isso é muito interessante. Você leu do 9 a 11. Eu li do 9 a 11. Apocalipse 22:5. Já separou, pastor? Já. 22:5. Isso. Lê para nós, hein? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Amém. Desculpa, eu li errado. Opa. É 22:5, né, pastor? 22:5. Preste errado. atenção. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém? E reinarão para todo sempre. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Amém? Nós seremos os ajudantes do reino. Glória a Deus. Tem gente que acha que vai sentar no trono com Jesus, reinar com Cristo. Amém? Tá? Nós estaremos com Cristo no seu reino, servindo a Ele. Amém? Nós reinaremos com Cristo, quer dizer, nós estaremos debaixo da sua autoridade, do seu poder. Nós estaremos trabalhando em prol deste reino. Aleluia. Tem gente que lê que reinarão com eles. Ah, tá vendo? Eu vou ser rei. Lá eu vou ser rei. Não, querido. Amém? Na nova terra preparada para nós, só vai existir um rei. E esse rei, amém, é o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso rei. Nós estamos trabalhando para Ele. Amém? Aleluia. Hoje, Ele reina no mundo espiritual. O reino de Deus hoje, amém, só enxerga quem está nele. Só enxerga, só o salvo enxerga o reino de Deus, e só o salvo se sujeita ao rei, que é Jesus Cristo. Amém? Nós não estamos servindo Ele aqui, nós não estamos a serviço do reino, amém. Nós estamos reinando com Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome
do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Agora aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Ali não haverá mais noite. Glória a Deus. E não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. A própria presença de Deus já vai ser a luz. Aleluia. Amém? Para essa nova terra que nós vamos ser colocados. Glória a Deus. Tá? E reinarão para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome Amém. de Graças Jesus. a Deus. E a ordem que foi dada para Adão, lá no princípio, amém? Essa ordem continua para nós, quando nós entramos na terra prometida. Glória a Deus. Tremendo, né, irmãos? Muito tremendo. Aleluia. Querido, eu ia entrar aqui nos pontos, tá? Mas esse primeiro ponto é grande. E aí não vai dar tempo. Amém? Vai ficar muito longo aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nos pontos a semana que vem, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, já são 20h35, já tenho 35 minutos de estudo, já é uma marca boa, né? E a semana que vem a gente entra aqui nos pontos. O primeiro ponto é a concorrência movida pela inveja. Amém? Misericórdia. É o primeiro ponto. Nós vamos ver aqui a respeito do invejoso. Mas não vou entrar agora não. Não vou entrar aqui agora. Tá? O importante é você entender, tá? Que o trabalho é uma criação de Deus. Amém? Deus é que criou o trabalho. Então não amaldiçoe o trabalho. Não fale mal do trabalho. O trabalho é uma bênção. O trabalho, amém, ele foi deixado para nós, para que nós usufruíssemos dele, para que ele trouxesse sustento, para que ele trouxesse conforto, amém, para que nós passássemos por essa vida aqui, amém, abençoado, de uma maneira suprida, confortável, né? Confortável a gente, amém, não vai viver muito, né? Mas o pouco de conforto que nós conseguirmos com o nosso trabalho é uma bênção, né? Então, para isso Deus deixou para a gente o trabalho, tá certo? E pode ter certeza, quando você for colocado na nova terra, amém, na terra prometida, na terra que o Senhor tem preparado para nós, lá você vai trabalhar, amém? Você vai administrar a terra com o rei, amém? Você vai reinar com Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar melhor o seu coração, que você possa entender o que Deus está querendo dizer Aleluia. para você. Amém, pastora? Deu para entender, pastora? Está claro isso? Claríssimo. É. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, para resumir, tá? A opressão, ela é desumana, tá certo? Deus não deixou a opressão para o homem. Isso é uma criação de Satanás. Satanás é o opressor, tá? E todos que lidam, todos que agem para oprimir o próximo, está debaixo de Satanás. Essa que é a verdade, tá certo? Se você está passando um momento onde as lágrimas estão sendo inconsoláveis, receba o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu consolador. Está passando dias de lágrimas, dias de choro, dias de dor, dias de sofrimento. Amém? Que você receba hoje o consolo da parte de Deus para o teu coração. Amém? Tá? Não seja alguém negligente com o injustiçado. Estenda a mão para aquele que você perceber que ele está sendo oprimido e injustiçado. Tá certo? Tá? Não perca o encanto com a vida. Amém? Ame a vida. Lembrando que Deus é vida e que Jesus é vida. Deus te deu a vida para viver. Viva ela. Viva ela com alegria. Amém? Viva ela da maneira que Deus quer que você viva. Tá? E por último, amém? Não perca a esperança em relação ao futuro. Tá? Há um futuro glorioso na tua vida. Há um futuro de glória na tua vida. Há um futuro para ser alcançado. Há um futuro preparado para você. Que você creia e que você
acredite. Tá certo? Pastor Renato, faz uma oração para encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este estudo bíblico. Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Valmir. Te louvamos, Pai querido, pela vida de cada irmão que tem participado desta live, Senhor, desse estudo bíblico. Que o Senhor possa nos dar, Pai querido, um resto de noite abençoada, Senhor. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Continua abençoando meu cunhado Vicente, dá saúde para o teu servo, Senhor. Tu sabes, Pai, a necessidade do Vicente, Senhor. Nós estamos confiando, Pai querido, na tua provisão. Porque tu és o Deus que tem guardado o Vicente, Pai. Continua guardando o meu cunhado, dando saúde, renovando as suas forças, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, até segunda-feira na oração, às 10 horas da noite. Tá certo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Tchau, pessoal. 1, 2, 3. Vitória. 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. Não esqueça de ir para a minha página do YouTube, Pastor Valmir Reis. Vai lá dar aquela curtida, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal lá no YouTube. Amém? Dá essa moral para nós lá. Deus abençoe. Vou colocar esse vídeo agora lá, tá? Tchau, pessoal.